Boa tarde, amigos do YouTube. Vamos para mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o presbítero Arlindo, da cidade de São Sebastião do Paraíso. E até algum tempo que a gente está postando vídeos para todos vocês. E neste momento quero ler um trecho da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Atos 13, no versículo 9. 13, no versículo 9. Mas antes, porém, quero pedir que você deixe aí o seu joinha, que você compartilha, que você ativa o sininho das notificações. Ô, meus amados, me ajuda para que eu chegue pelo menos aos 1000 inscritos. Os irmãos me ajudam aí, viu? A visão minha não é dinheiro, mas não tem essa pessoa que faz um trabalho que ele não quer ver aquele trabalho progredir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. E aqui, meus irmãos, eu quero ler no versículo 7, não é o 9 não, é o 7 do capítulo 13, que diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, feiticeiro, né, irmão? Porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Esse aqui é um detalhe, viu, irmãos? Esse aqui é um detalhe que nós precisamos prestar atenção, porque nós temos um hino que nós cantamos que o nome de Paulo foi de Saulo mudou quando ele aceitou a fé. Mas não foi, né, irmão? Mas depois eu vou falar sobre isso aqui. Glória a Deus. Que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Glória a Deus. E ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Oh, glória a Deus! Que coisa tremenda, meus irmãos. Ontem eu ainda estava falando lá para os irmãos no culto ontem que os milagres precisam acontecer, meus irmãos. Porque hoje a gente se vê falar em pregador famoso, que prega demais, mas não acontece nada, irmão. Apenas barulhos e filosofia bíblica. Irmão, mas o poder de Deus não está na vida desses homens, irmão. Sabe? Isso aí, quem não vê isso, só cego, porque infelizmente tem muito crente que é levado ao vento, sabe? Ele não tem discernimento de nada, irmão. Ele vai pela fama do cara que ele conseguiu nas redes sociais, sabe? E muitos camaradas ele aprende pregar bonito, aquilo que o povo gosta,
Mas só que não tem dom de Deus, irmão. Porque você não vem dizer para mim que uma pessoa vai pregar, que ali só tem língua estranha e barulho, não acontece um milagre, não acontece nada. Você vai falar que esse homem é cheio do poder de Deus? Não, você está muito enganado. Aqui sim, poder de Deus aqui na vida do apóstolo Paulo, sim. De Pedro, sim, que foi chamado, né, para ressuscitar uma mulher chamada Dorcas, e ele chegou lá e orou, tirou aquele povo causador de tumulto, aquelas irmãs simples, humilde, que não sabia o que era os dons de Deus. Aí Pedro, colocando elas para fora, entrou aonde a mulher estava morta, chegou lá, irmãos, ele dobrou o joelho e orou, e a mulher abriu o olho, Dorcas abriu o olho, e depois sentou na cama. Então aqueles homens tinham dom de Deus, irmão. Eu não vou duvidar que ainda tem algum homem que tem algum dom de Deus, mas está muito raro. E eu já explico por quê. Por que hoje os dons espirituais sumiu da vida da maioria dos homens, que se diz pastor e tudo mais? É porque a visão deles é dinheiro, luxo, regalia. Então, por isso os dons de Deus sumiu da vida dos homens. Né? Aí às vezes você pergunta, mas e você? Né, irmãos? Infelizmente, irmãos, devido a tanta coisa que já aconteceu na minha vida, desprezo, talvez isso não deveria ser desculpa, e não é desculpa. Mas eu acredito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? Então, Paulo estava ali pregando, ele já estava para ganhar um procônsul. O que é um procônsul? Procônsul é um governador de uma província. O que é uma província, irmãos? Até escrevi aqui, província, divisão de países. Divisão, aonde, né, irmãos? Aonde se encontra ali, irmão, muitas decisões ali naquela província, né? Louvado seja Deus. Então esse procônsul estava ali ouvindo a palavra, e esse tinha ali um feiticeiro ali por nome de Elimas, e ele estava ali fazendo de tudo para roubar a atenção daquele procônsul, né? E Paulo olhando ali, os irmãos já viu aqueles mágicos que tem nas praças aí, que você chega lá e ele derrama copo dentro de um pedaço de um jornal, depois despeja aquela água no copo. Esse tipo de mágico aí que faz mágica, né, irmãos? Então Paulo, irmãos, sabe, no versículo 9, todavia Saulo, olha, presta atenção nesse detalhe, que também se chama Paulo. Deixa eu explicar isso aqui para quem não sabe. Tem um hino que nós cantamos que fala que, né, que Saulo foi mudado para Paulo, mas não é isso não, irmão. A visão não é essa. A questão é que Paulo tinha duas nacionalidades, 2 documentos que provava que tanto ele era romano como ele era judeu. Saulo, na verdade, né, irmãos, por causa que ele era baixinho, né, esse nome de Saulo quer dizer pequeno, mas Paulo só era pequeno no tamanho, porque na qualidade e na virtude, Jesus fez de Saulo um homem muito grande. Glória a Deus. Então, irmãos, fala aqui, que também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Você já pensou Paulo pregando o evangelho
E esse mágico fazendo de tudo para que aquele procônsul não entendesse o que Paulo estava pregando. Irmãos, esse espírito está por aí até hoje, irmão. Sabe? A verdade é difícil das pessoas aceitar a verdade. Hoje em dia o povo é tão acostumado com mentira que quando você prega a verdade eles não aceitam. Infelizmente, meus amados. Infelizmente. Então, no versículo 11, Paulo fala assim: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. A mão do Senhor é o poder, né, irmão? E ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Irmãos, se Deus não usa Paulo, né, irmãos, ele não ia ganhar esse procônsul para Jesus. Mas Deus fez, irmão, lembra da vara lá de Moisés? Né, lá no Egito, que tudo que Moisés fazia, eles imitavam. Mas chegou uma hora, irmão, que eles não conseguiram, não. Eles viram que aquilo ali era o dedo de Deus na vida de Moisés. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor fez esse milagre, aquele homem ficou cego e causou uma comoção muito grande na vida daquele povo, que aí o procônsul entregou a vida para Jesus. Então, por isso que eu digo, irmãos, a igreja precisa de ter sinais, precisa ter prodígios, os homens de Deus é preciso voltar para a palavra, preciso voltar para as coisas de Deus, largar a mão de visar lucro, de visar luxo, de visar vida boa, folgada, voltar, colocar a boca no pó, para que Deus venha fazer sinais e maravilhas na vida, na nossa vida, meus irmãos. É preciso voltar, os homens precisam voltar atrás, sabe, irmão? Os homens precisam rever os seus conceitos espirituais, para que Deus venha usar de verdade. Hoje tem muita coisa por aí, milagre forjado, milagres, sinais e prodígios da mentira, como diz lá em Tessalonicenses no capítulo 2. Amém, queridos? Amém? Hoje é cheio de engano, irmãos, cheio de mentira, né? Os homens enriquecendo às custas dos mais desprovidos da sabedoria, para não falar outra coisa, né, irmão? Então, o povo precisa de ler Bíblia, precisa de ser papagaio, né? Ou melhor, precisa de deixar de ser papagaio e piolho, porque o piolho anda por cabeça dos outros, e o papagaio repete só aquilo que é falado no púlpito. Então nós precisamos de ir para a Bíblia, ler Bíblia, reconhecer que nós estamos em falha, porque se Deus não está operando na nossa vida, a falha não está em Deus, a falha está em nós, os homens. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, e volta para a Bíblia, aceita a Bíblia como a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.